Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Milena tá trazendo mais um vídeo extra de agrupamentos de gêneros. Já tenho feito isso algumas vezes, né? Eu já fiz isso com o vídeo dos agrupamentos de gêneros publicitários, fiz isso com o agrupamento de textos instrucionais e agora eu tô fazendo um agrupamento de gêneros poéticos, tá certo? Gêneros também literários, tá? Mas aí a gente coloca, peço perdão pelo barulho externo, mas aí a gente coloca realmente todos os gêneros que eu vou trazer hoje pra vocês dentro da tipologia textual poética, tá certo? Esses gêneros que eu vou trazer hoje pra vocês são 4. Eles são todos gêneros literários do tipo poético, tá bem? Espero que vocês já estejam aí de lápis, caneta, caderno na mão, anotando tudo isso. E vamos lá! O primeiro gênero que eu queria trazer para vocês desse agrupamento poético é o gênero poema, certo? O poema tradicional que a gente conhece. Dentro da estrutura dele, a gente vai ter as características dele ser composto, dele ser escrito em estrofes, né? Esses conjuntinhos de versos que estão sempre centralizados na folha. E ele não é escrito, obviamente, se é escrito em estrofe, ele não é escrito em prosa, né? Que é aquele texto que a gente tem, por exemplo, crônicas, contos, que são os textos escritos em parágrafos. O poema ele é escrito em estrofes. E as suas estrofes são compostas por versos, né? Cada linha dessa, de cada estrofe, a gente denomina, a gente chama de verso, certo? O poema, ele não obrigatoriamente precisa ter rima. Algumas pessoas acabam até confundindo, achando que é uma característica obrigatória, de jeito nenhum. O poema ele não precisa ter rimas na sua composição. Então, os versos entre si podem ou não rimar, mas se ele é um texto escrito em estrofes, as estrofes feitas e compostas por verso, ele já é um poema. E aí eu trouxe esse poema que eu amo, infelizmente ele acaba que teve um probleminha aqui, cortou um pouquinho dele, mas vocês também podem estar pesquisando na íntegra. É o poema O Menino Azul, Cecília Meirelles, é maravilhoso. E aí, vocês podem estar lendo, eu não vou fazer a leitura dele num todo, porque vai levar bastante tempo da nossa aula e eu quero ser o mais sucinta possível, para que vocês aprendam sem se cansar, tá bom? Então vamos analisar uma estrofe desse poema da Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Por essa estrofe, a gente já vê aí a presença das rimas, né? Do verso 5 aí com o verso 2, certo? Mas como eu falei, se não houvesse rimas, ia continuar sendo um poema da mesma forma, tá bom? Essa foi a primeira estrofe, vocês vão ver que esse poema ele é composto por 5 estrofes e cada uma tem 5 versos, tá certo? Cecília de Meirelles, que é uma escritora fabulosa, e como vocês podem ver com esse exemplo, né, escreve lindos poemas. Vale a pena dar uma olhada na biografia e na bibliografia dela também, tá bom? Aí, a gente pode até pensar dentro ou saindo um pouco do poema tradicional, a gente traz o poema visual, que na verdade eu até vejo como uma ramificação do poema tradicional. O poema visual, ele traz o mesmo sentimento poético, a sensibilidade, né? Essa questão do eu lírico, do sentir, da sensibilidade que o eu lírico, né? Do autor que ele coloca no seu eu lírico. Tem essa questão também, poema é a mesma coisa que poesia, né? E aí poema e poesia não são a mesma coisa. A poesia, na verdade, a gente pode entender ela como o sentimento, como o que tem dentro do poema, o que tem dentro de um poema visual. A poesia, ela tá dentro de uma música, ela tá dentro... A poesia pode estar dentro, inclusive, de um conto, ela pode estar dentro de uma dança, de uma apresentação teatral. A poesia, ela vai mais profundamente realmente ali nos sentimentos que quem produziu aquele texto quer passar, os sentimentos que ele teve ao escrever aquele texto, tá certo? Poesia e poema não é a mesma coisa. E aí a gente tem o poema visual, né, que também tem a poesia dentro dele, tem uma mensagem aí querendo ser passada. Inclusive, os poemas, tanto poemas visuais, como canção, como cordel, que nós ainda vamos ver, como poema tradicional, todos eles têm uma finalidade.
no geral, a de entreter o leitor, de prender a atenção do leitor. São gêneros literários e por isso o leitor que... Perdão. O leitor que procura a leitura, né, de um poema visual, poema tradicional, cordel ou canção, ele tem ali um sentido realmente de fazer uma leitura deleite. A leitura mesmo pelo prazer, né? A gente está mais ligado aí da leitura deleite nos gêneros realmente literários, que é diferente, por exemplo, quando eu pego uma notícia para ler. A minha intenção, a minha vontade e a finalidade também com que ela foi construída não é a mesma de um poema e de uma poesia, tá certo, meus amores? Então a gente tem aí nos gêneros literários mais esse interesse mesmo de leitura, deleite, de se entreter. E é isso também que os autores querem, que o leitor se entreta, se emocione, se sensibilize com esses textos, tá? São outras finalidades, além de entreter, o poema também pode sensibilizar, pode emocionar, tá certo? Pode também trazer uma reflexão, tá? Pode causar essa reflexão no leitor e, além de tudo, também pode divertir, tá certo? Tudo realmente vai depender da intenção do autor e do assunto que o texto traz pra gente. E aí a gente tem esse poema visual aqui, em formato de xícara, que é a característica do poema visual. Ele tenta trazer, na maioria das vezes, nem sempre, a gente nunca pode generalizar quando a gente está trabalhando com textos, na maioria das vezes ele tenta trazer o assunto ou algo dentro do seu texto e ele transforma esse texto na imagem que resume esse assunto ou um objeto ou algo que esteja dentro do texto, né, como eu tinha falado. Esse texto, vocês já estão vendo, vai ter alguma coisa a ver com xícara. E nós vamos ler para entender. Um grande problema também é a questão que as pessoas percebem, é a questão como eu sei de onde eu começo, onde eu termino um texto visual. E aí você realmente precisa de uma atenção e precisa buscar ali elementos que façam você descobrir de onde começa, de onde vai até onde vai, enfim. E aí de onde parte até a sua finalidade do poema. Aqui, por exemplo, a gente percebe que na parte superior tem a chama, na parte inferior tem a xícara. Na parte superior, a gente já percebe aí que o texto, pela lógica, deve começar na parte da fumaça, né? Não teria lógica vir da xícara para a fumaça. Poderia acontecer? Poderia. E aí é por isso que a gente faz testes de leitura antes de ler o texto na íntegra, para ver onde começa, onde termina, o que faz sentido. Então, se a gente começar da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente vai ver por essa primeira listrinha aí que representa a fumaça, que o texto começa dela, tá? Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho, do café descendo quente pelo bule reluzente. A gente continua pela xícara. E eu me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Ou seja, ele fez um poema para falar sobre o gosto e o quanto é gostoso o café, certo? O café que é servido na xícara, cafezinho quente é gostoso, por isso que tem a fumaça. O ponto de interrogação da pergunta dele está representando aí a alçazinha da xícara, né? Vejam isso. É muito bacana essa brincadeira que ele faz realmente aí com essa poesia, com esse poema. E aí a gente percebe a poesia aí dentro. A gente percebe que tem um sentimento, tem uma memória, talvez até afetiva, do que o café significa para essa pessoa. O café não é um simples alimento para ele. Então a gente percebe uma sensibilidade, a gente percebe a poesia dentro desse poema, tá certo? Para continuar, meus amores, que eu acho que eu tô me alongando muito, a gente tem o cordel, tá certo? Esse cordel tá bem pequenininho, como vocês podem ver, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem o título dele. É O Meu Sertão Agradece a Chuva que Deus Mandar, tá? Vocês podem estar pesquisando aí pra ler na íntegra. Vocês vão perceber que ele tem longas 8 estrofes, né? A gente tem aí estrofes com 10. Isso, a gente tem aí estrofes com 10 versos. Então, a gente tem 8 estrofes, a gente tem 48 não. A gente tem 8 estrofes com 10 versos, a gente tem 80 versos. E aí vocês percebem a mudança do poema pro cordel. Continua com a mesma estrutura,
são estrofes, não é prosa, não está escrito em prosa. E as estrofes são compostas por versos. Tem ou não a presença de rima. Não é obrigatório, tá certo? A presença de rimas no cordel também. Mas é o que já muda lá do poema tradicional para esse cordel? O tamanho, a extensão. Exatamente. Os cordéis, eles têm uma característica de não apenas trazer uma mensagem rápida. Perdão pelo barulho, tá, gente? O cordel, ele quer trazer por trás dele, às vezes, né, nem sempre, mas por trás dele tem uma narrativa, tem uma história sendo contada. E essa história é contada aí, como vocês podem ver, dentro de estrofes e versos, tá? Então tem essa questão de transformar o que era para ser uma história em parágrafos até, uma narrativa, em poesia. E aí é colocado dentro do formato de cordel, que lembra o poema, mas é mais extenso, porque tem realmente, por estar trazendo uma história, por estar se contando uma história, acaba que se torna mais longo. Não é um episódio simples ali de se falar em poucas estrofes, perdão. Então acaba que o cordel é mais longo. Outra coisa também, o cordel ele é feito para ser reproduzido em livretos, né? Pequenos livrinhos, livrinhos pequenininhos, mais ou menos do tamanho de metade de uma folha A4, né? Também não dá pra gente ficar se prendendo a essas denominações, definições, mas é para ser feito em livretos, né? Da metade de uma folha A4. E aí tem uma característica também, que normalmente as imagens que vêm dentro da história, que é contada no cordel, em estrofes e versos, é ilustrada pela xilogravura, que é uma pintura feita na madeira talhada. Acho que eu acredito que é esse termo. Me perdoem se eu tiver falado errado. Mas aí a madeira ela é toda raspada, com profundidade no formato do desenho que se quer formar, que se quer fazer. É pintado, né, normalmente de tinta preta. E aí quando imprensa isso no papel, acaba que sai essa imagem, como vocês podem ver aqui no cantinho. Ó, vou dar o zoom para vocês verem. Essa imagem aqui é uma imagem de estilogravura, tá certo? Foi uma imagem feita na madeira e passada para o papel, tá? Então, além das estilogravuras, os cordéis são reproduzidos em livretos, e esses livretos, eles eram vendidos, ainda hoje são, na verdade, vendidos em cordas, como se fosse realmente um varal. E aí vem essa ideia da corda do cordel, tá certo? Pra gente finalizar, a gente tem a canção, que também tem a mesma estrutura do poema. Às vezes até parece também um pouco com um cordel por conta da extensão de algumas músicas, é algo realmente que não dá pra gente se prender. Tem um limite para um poema? Tem um limite para um cordel? Não, né? E aí a música, ela é feita, dividida em estrofes, versos, pode ter rima também ou não, mas a diferença do poema tradicional para a canção realmente é a presença da melodia, né? E é isso, aí eu trouxe pra vocês essa música belíssima, Aquarela, tá? Que foi composta pelo Toquinho, Vinícius de Moraes, o Fabrício e o Gemorra. E é uma história, é uma canção linda, linda, linda. E aí eu queria ler um pouquinho, tá certo? Não vou cantar, tá? Não vou arriscar acabar com os ouvidos de vocês nesse momento. Mas olha só que lindo. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Olha que legal a brincadeira que ele faz com os rabiscos que a gente faz num papel formando desenhos, né? Em uma folha qualquer, não importa a folha, eu posso fazer um sol amarelo. Se eu pegar ali 5 ou 6 retas, né? Eu posso formar um castelo. As paredes, o teto, as portas. Se eu pego a minha mão, boto no papel e risco o contorno dela, eu tenho um formato de uma luva. Eu tenho uma luva para mim. E se faço chover, com 2 riscos eu tenho um guarda-chuva, né? Um risco do arco e do cabo do guarda-chuva. É muito legal, eu adoro realmente essa canção, ela é linda. E vale a pena vocês darem uma ouvida nela, hein? Gente, esse foi o agrupamento que eu trouxe hoje, de gêneros literários, da tipologia poética, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido.
galerinha aí, minha galerinha aí do 5º ano da Consolação, já conhece bem esse gênero. A gente trabalhou ano passado, a gente inclusive trabalhou preparando. A gente trouxe um poema, e esse poema eu pedi que vocês transformassem num poema visual. Foi um trabalho muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham revisado bem, tá certo? E eu agradeço a sua visualização. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve aqui, tá bom? Deixa o likezinho e qualquer coisa que eu tenha falado aqui, tenha me equivocado, por favor, deixa nos comentários que toda crítica é bem-vinda, tá certo? Um beijão e até a próxima!